Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Poucas pessoas moram mais em casas comunitárias. Ariadna pertencia a essa minoria. Ela costumava ter um apartamento de 2 cômodos, que havia ganhado trabalhando duro na fábrica. Mas então ela teve que dividir o apartamento com o filho, e ficou claro que ele também não teria ganhado um apartamento. E em que um homem miserável pode se dividir, especialmente se estiver situado em um pátio sujo e barulhento? O filho de Harvey comprou um apartamento de 1 cômodo. Ele ainda deveria ter tudo o que esperar, pois teria uma família e filhos. Ariadne mudou-se para um apartamento comunitário, um daqueles para os mais pobres, quase marginalizados. O cômodo era um semi-subsolo, embaixo de toda a casa. Acontece que pessoas que mereciam melhores condições viveram aqui por um tempo. Ambos eram professores. Eles vieram da Ásia Central, onde as condições eram absolutamente insuportáveis. Eles praticamente tiveram que fugir, deixando tudo o que tinham. O casal já não era mais jovem e estava desesperado para conseguir um lugar decente para viver. Eles tinham muita experiência, e ambos não só trabalhavam como condenados na escola, mas até tarde da noite recebiam alunos em sua casa. Harry era um professor de matemática incomparável, seus animais de estimação entravam facilmente até nas universidades. De uma cidade distante do Tajiquistão, ele trouxe uma estátua que havia sido dada a ele pelos alunos da escola. Ela tinha o formato de uma estrela e a inscrição "O grande professor" no pedestal. O grande mestre sofria de uma doença pulmonar, sufocava no porão e sonhava com o momento em que sua pequena família se mudaria para o mais modesto apartamento de 1 cômodo, mas certamente com uma varanda. Lá ele passaria seu tempo livre, no frescor do centro da América, exausto após o calor do sul. Havia um jovem casal, Naomi e Anthony, que trabalhavam como zeladores e também estavam economizando para encontrar um lugar para morar. Eles moravam no porão e, felizmente, eram alcoólatras, bastante tranquilos e inofensivos, e uma mãe escandalizada com uma filha de cerca de 10 anos. Ela vivia exigindo que Harry se colocasse no lugar dela e desse aulas de matemática gratuitas para a Sônia. Ele até simpatizou um pouco e concordou. Mas Sofia era completamente inexperiente, tinha a memória de um peixinho dourado, conhecida por durar 3 segundos, e Harry percebeu que todos os seus esforços seriam em vão. Ele recusou, e agora a mãe de Walker estava perseguindo ele e sua esposa, tentando ao máximo irritá-los, o que, como sabemos, é fácil de fazer em uma cozinha comum. Ariadne sabia que jamais deixaria esse ambiente e viveria aqui. Mas como tinha paciência infinita, ela não reclamava da vida, não sentia pena de si mesma, consolando-se com o fato de que ainda tinha um teto sobre a cabeça, o porão era quente no inverno e seu quarto era ruim o suficiente para que seu filho não tentasse tirá-lo dela. A pensão de Ariadne era pequena, mas o aluguel não lhe custava nada, e isso era uma vantagem. Era um dos piores bairros da cidade, isolado do resto da cidade por uma rodovia federal. E, como se diz, esquecido por Deus. Nenhum parque, nenhum centro de recreação, nem mesmo um salão de cabeleireiro, casas típicas dos anos 60 e pátios vazios cheios de carros velhos e baratos. Certa vez, não faz muito tempo, vivia em seu porão uma estudante, Angélica, que pronunciou uma frase misteriosa enquanto colocava a chaleira no fogo na cozinha comunitária. Não se tratava de um bairro, mas de uma facção da onegação. Angélica disse em voz alta, talvez esperando que os outros inquilinos ouvissem, mas Ariadne não entendeu e se atreveu a perguntar novamente. O que você quer dizer com isso? Angélica hesitou por alguns instantes e explicou de forma condescendente. Existe um filme assim, chamado O Divergente. Em poucas palavras, em condições como as nossas, viviam os mais miseráveis. Ariadne se esticou, enfatizando apenas a palavra o miserável, e na minha época costumava-se dizer o no fundo do poço. Também serve, concordou Angélica, tirando a chaleira fervente do fogo. Logo ela conseguiu um lugar na residência universitária onde estudava, e Angélica deixou o porão, onde havia alugado um beliche atrás de uma tela. A vida de Ariadne poderia ter sido muito diferente se ela tivesse sido menos consciente ou,
como ela disse, não tão estúpida. Em sua juventude, ela era bonita, morena, com traços corretos e uma boa figura. Mas havia crescido tão discretamente em sua família nativa que conhecia apenas a casa e a fábrica onde trabalhava como copista. Nada de coquetel, nada de romantismo, apenas um vestido discreto, olhos eternamente baixos e uma prancheta de desenho. Ela queria muito ter sua própria casa, mas havia pouca esperança, pois os apartamentos eram concedidos primeiro às famílias. Uma mulher solteira quase não tinha chance. Foi então que aconteceu a terrível história de Cindy, e as coisas mudaram um pouco. Cindy também era copista, solteira, e estava esperando por um apartamento. Ela era a primeira da fila, mas já havia sido preterida várias vezes. Eles não distribuíam muitos apartamentos por apartamento, 2 ou 3 sortudos por ano, e sempre havia alguém precisando desesperadamente. Era preciso manter um homem, um especialista valioso, para mantê-lo. Cindy foi chamada ao comitê sindical, eles conversaram com ela, pediram que ela entendesse, prometeram que ela certamente seria a próxima, que ela teria que se colocar em uma situação e esperar alguns meses. E Cindy tinha caixas debaixo da cama, estava sonhando, estava comprando cortinas, um conjunto, prateleiras para seu futuro apartamento. Quando a chamaram e pediram que esperasse e fosse paciente mais uma vez, ela reagiu de forma diferente do que sempre fazia. Ela não xingou, nem mesmo chorou. Ela ficou quieta. Então eles a viram no banheiro, perto da janela, fumando. Ela fumou por um longo tempo, contemplando a paisagem sombria de fábricas e chaminés fumegantes. E então os ciganos bateram à porta do zelador. De onde eles tinham vindo? Havia dachas atrás da fábrica, talvez os ciganos pescassem lá? Mas, de qualquer forma, eles não tinham vindo antes e não apareceram depois. Mas dessa vez eles perguntaram: "Essa não é a sua garota deitada aí?" Cindy entrou pela janela do quarto andar. Os ciganos a trouxeram em um tapete. No caminho, tiraram seus novos saltos altos de couro envernizado. Depois desse incidente, os andares começaram a ceder estritamente um a um, e ninguém mais tentou se mover. E os colegas de Ariadna a mandaram de férias para o mar. Talvez ela encontrasse alguém lá. E eles pensaram consigo mesmos se ao menos um romance nas férias tivesse acontecido. E o romance de fato aconteceu. Em um ambiente normal, Ariadne dificilmente teria conhecido um exemplar tão magnífico da espécie masculina como Archie. Um homem alto, extravagante e bonito que atraía a atenção das moças sempre que aparecia na pensão, na praia ou no calçadão. Ele veio sozinho nas férias, sua esposa e filhos ficaram em casa. Ela começou as reformas. Ela poderia ter esperado pela ajuda do marido, mas o amava demais e decidiu cuidar de tudo sozinha. Ela deixou Archie descansar. Archie queria uma aventura, mas não uma continuação, porque ele iria querer se dar a todo esse trabalho e dor de cabeça. Com seu olhar treinado, ele escolheu Ariadne. Além disso, seus quartos ficavam no mesmo andar, e eles estavam em mesas vizinhas na sala de jantar. Archie começou a dar tanta atenção à despretensiosa vizinha que Ariadne, como diz o ditado, ficou com os pés no chão. Quando o período de sua estada no spa chegou ao fim, ela pediu dinheiro emprestado pela primeira vez na vida, escreveu para um colega de trabalho e ele o enviou para ela por telégrafo. É verdade que ela teve de deixar a pensão e se estabelecer no setor privado. Mas Ariadne ainda podia dançar à noite, podia caminhar pelos caminhos do belo parque do spa. Os guardas se acostumaram com ela, Archie estava feliz por tê-la ficado. E então ele foi embora. É claro que ele prometeu não esquecer, escrever, telefonar. Mas não deu seu número, explicando que sua esposa era muito ciumenta. Ele propôs que nos encontrássemos no mesmo lugar, na mesma hora, ou seja, que fossemos à mesma clínica no próximo ano. Ariadne foi se despedir dele no trem, e ele a cumprimentou por um longo tempo enquanto o trem saía da plataforma, até que o condutor o deixou entrar e fechou a porta. Nos últimos dias, Ariadne sentou-se sozinha à beira-mar e chorou silenciosamente, pois estava com muita saudade de casa. Ela ia para uma praia selvagem, quase deserta. E lá ela chorava por um longo tempo, até ficar cansada.
E então o sol secava as lágrimas em seu rosto. No outono, Ariadna já sabia que estava grávida e que teria o filho. As mulheres do trabalho, com quem ela tinha boas relações, apoiaram sua decisão. Certo, 27 anos de idade, de onde tirar? Você dará à luz por conta própria e crescerá. E as mães solteiras têm direito a benefícios, cale-se, nós vamos conseguir isso para você. E, de fato, ela não foi deixada sozinha. Os pais de Ariadna receberam a notícia com frieza. Eles achavam que, como a filha havia decidido viver a vida de uma mulher adulta, ela deveria lidar com todas as dificuldades sozinha, sem a ajuda deles. Ariadne sabia que seus pais gostavam muito de seu irmão mais novo, e ela estava desesperada para entender o motivo. Ele era muito travesso, sempre causando muitos problemas. No entanto, eles perdoavam tudo a ele e nada a ela. Mas então o próprio destino começou a ajudar Ariadne. Ela deu à luz um filho saudável, a quem deu o nome de Harvey. Archie decidiu não informá-la, pois sabia que em nenhuma circunstância ela deixaria a família, e supôs que uma amante fugaz era uma coisa, e uma mulher com um filho indesejado, outra. Talvez ela se recusasse a reconhecer a paternidade ou começasse a evitá-la por todos os meios. Era muito humilhante, e Ariadne decidiu que ele não deveria saber nada sobre isso. Ela criaria seu filho sozinha. Foi-lhe dado um apartamento, e não um apartamento qualquer, mas um apartamento de 2 quartos. Por um longo tempo, isso pareceu uma bênção. Mulheres do trabalho lhe trouxeram pacotes de coisas com as quais seus próprios filhos cresceram, uma alma bondosa lhe deu uma velha máquina de lavar. E a vida continuou fluindo. Embora com o conhecido princípio de ou você tem que suportar o dia e a noite para suportar, ainda é possível viver. Cuca primeiro conseguiu uma vaga em um jardim de infância, depois em uma creche. Quando foi para a escola, recebeu vouchers para um acampamento de verão. Mas o presente mais inestimável para Ariadne foi a Dasha, um terreno pedregoso atrás da fábrica, que ela criou do zero. É o que dizem, o que é semeado. Ela cultivava aqui como uma maldição, corria para Dasha a cada minuto livre, tinha tempo para dar uma olhada aqui antes do trabalho e durante o intervalo do almoço. Talvez fosse o trabalho de sua vida plantar, cultivar, cuidar das plantas como se fossem filhos. Agora Ariadne parecia feliz com o fato de que, sob suas mãos pacientes e amorosas, tudo estava crescendo e perfumado. Mas, estranhamente, as mesmas mulheres que antes se compadeciam dela e tentavam ajudá-la, agora olhavam para o seu sucesso com desaprovação e até inveja. No entanto, Ariadne estava feliz em compartilhar, em agradecê-las por tudo. Ela trazia morangos, pepinos, tomates e maçãs para o trabalho. Ela os lavava, colocava-os em tigelas sobre a mesa atrás do armário onde eles haviam reservado uma cozinha ou para eles. E eles eram maus com ela. E Ariadne achava difícil de acreditar. Que as mudas, que ela mantinha em um peitoril ensolarado da janela, fossem despejadas em uma solução forte de sal, que as mudas de rosas fossem desenterradas na Dasha e que a janela da casa de campo que ela construiu fosse quebrada, cortando a si mesma e a seu filho. Ariadne não sabia como reagir a essas coisas. Ela sorria perplexa, embora sentisse vontade de chorar. Ela começou do zero várias vezes. Harvey não ajudou na casa de campo. Como a maioria dos jovens, ele achava que mexer com a terra era chato e, em geral, não era da sua conta, que os idosos fizessem isso. Pelo menos ele podia, de alguma forma, simpatizar com sua mãe por trazer para casa sacos pesados de colheita, pois eles nunca tiveram um carro. Mas nem sequer passou pela cabeça de Cuca desperdiçar seu tempo dessa forma. E Ariadne se arrastava para casa com uma mochila no ombro e baldes pesados cheios de frutas silvestres. Enquanto ela percorria trilhas intermináveis sob o sol quente, chegava em casa com 2 traslados. Aqui ele iria tomar banho e cair na cama, mas onde ele está? Tenho que voltar para a lareira para fazer tarugos, ou tudo estará perdido. Ariadne estava envelhecendo mais rápido do que suas companheiras. Seu rosto desbotou rapidamente, seu andar ficou pesado. Seus ombros se curvavam de cansaço. Seu cabelo, que antes era espesso, estava mais ralo, e ela não tentava penteá-lo de forma bonita, apenas o enrolava em uma trouxa.
Ela sempre gastava dinheiro consigo mesma, não apenas com parcimônia, mas tentava evitar gastos por completo. A vizinha deu seu vestido perfeitamente fora de moda e não exatamente na medida certa, pendura uma sacola, mas ainda fora de casa pode sair perfeitamente. Mais um presente do ombro de outra pessoa, e Ariadne pensou que estava vestida para o verão. Tudo o que ela havia conseguido economizar era para seu filho Harvey. Mas quanto mais longe, mais a mãe se preocupava com seu destino. O menino logo se interessou por jogos de azar. Na escola, ele estava sempre discutindo com seus amigos sobre alguma coisa. Se eles jogavam cartas, Cuca sempre não se interessava em jogar por ou nada. Ele tentava convencer seus colegas de classe a colocar uma bela caneta em jogo, ou o dinheiro que os pais lhes davam para a merenda escolar, ou um cinto de couro. Mas e quanto a ele? Seus amigos o provocavam. Harvey podia levar algo de casa ou até mesmo roubar de estranhos, na esperança de não perder, e depois devolver calmamente o que havia pegado. Mas quanto mais longe ele ia, menos motivos tinha para roubar. Com truques de mão e um pouco de fraude, ele se tornou um verdadeiro trapaceiro de cartas. Mas a vida dessas pessoas não é apenas difícil, mas também perigosa. Na esperança de obter uma boa pontuação, Harvey se arriscou várias vezes e foi derrotado. Uma vez o caso foi parar no hospital, e os cirurgiões não tinham certeza se o garoto sairia. Sua febre não cedia há muito tempo, e ele não conseguia levantar a cabeça. Ariadne sentou-se ao lado do filho e uivou baixinho. Um pouco audível, mas tão amargo e desesperado. Se Harvey tivesse morrido, ela estaria sozinha no mundo pelo resto de sua vida. Mas ele sobreviveu. Isso lhe serviu de lição por um tempo, ela tentou levar uma vida normal. Ele até se matriculou em uma escola técnica. Mas ele já estava envenenado pelo jogo e, como viciado em drogas, não havia nada que pudesse fazer a respeito. Foi então que ele descobriu que havia um cassino, uma roleta. E, finalmente, ele ficou arrasado. Agora, muitas vezes ele não voltava para casa à noite. Na primeira vez que isso aconteceu, Ariadne ficou acordada a noite toda, andando de um lado para o outro nos quartos. Ela ligou para a central de ambulâncias, pedindo que avisassem se recebessem uma ligação de um homem com aqueles sintomas. No dia seguinte, Harvey apareceu tarde, com as bochechas encovadas e os dedos trêmulos, e mostrou à mãe um maço de anotações. Ariadne ficou sentada. Ela não conseguia acreditar que o filho havia feito uma soma tão alta honestamente. E como um jogo poderia ser justo? Um ganhava, o outro perdia, e ainda bem que ela não estava com a cabeça entre as mãos. Ele lutou com seu filho por um tempo, mas não havia nada que pudesse fazer. Ela nunca significou muito para ele. Sempre trabalhadora, ocupada fazendo coisas. Ele não tinha tempo para ler para o filho, não tinha tempo para conversar com ele, não tinha tempo para sair. Assim, ele se fez de estranho e, mesmo com um pouco de receio, olhou para a senhora idosa, que estava vestida um pouco melhor do que uma mendiga. Nunca lhe ocorreu usar o dinheiro que havia ganhado para comprar algo para sua mãe. Pelo menos um frasco de perfume ou um batom. Embora, pensando bem, por que ela precisaria disso? Ela havia esquecido quando estava passando o batom. E então Harvey se cansou de tudo e voltou para o apartamento miserável, para ouvir as reclamações da mãe de que ele havia se mudado. Sabe Deus para onde? Desaparecido, como se tivesse sumido no ar. Ariadna sempre teve medo de perder seu filho, e então isso aconteceu. Continuou assim por alguns anos, e então Harvey apareceu do nada. Aconteceu quando ele perdeu muito, devia muito dinheiro a pessoas difíceis, e elas o ameaçaram, se ele não pagasse, que se culpasse. Foi quando Ariadne e ele correram para vender tudo o que tinham. Primeiro, é claro, o apartamento. Para quem não desse um bom preço, que tipo de reparos modernos, sem lágrimas, não poderia olhar sem lágrimas, babuchacniga alguma coisa. Consegui alugar um quarto barato para Harvey e um quarto no porão de sua mãe. Quase tudo no apartamento havia desaparecido.
Ariadne ainda considerava que as coisas mais valiosas eram o tapete pendurado na parede, o jogo de chá que nunca havia sido usado, o lustre com pingentes de cristal e os brincos de ouro que seus colegas haviam lhe dado em sua aposentadoria. Quando ela comprou um tapete e um lustre, um conjunto de lustres e uma colcha de seda, sentiu que era tão boa quanto qualquer outra pessoa. Agora tudo estava fora de moda e era vendido por centavos. Bem, pelo menos era alguma coisa. Era uma pena ter que se desfazer da Dasha. Ariadne analisou meticulosamente os possíveis compradores, como se fossem os pais adotivos de seu filho. Mas não havia candidatos dignos. Não havia nenhum rio por perto, nenhuma floresta, apenas uma fábrica. No final, Ariadne deu a Dasha para um vizinho que queria conectar os dois locais. Ariadne nunca descobriu como Harvey se livrou da dívida. Mas ela percebeu que seu filho se sentia um pouco culpado. Ele a havia ajudado a se mudar para a nova casa. E então ele veio, como ele disse, para a festa de inauguração da casa com um bolo barato em uma caixa de papelão. Bem, mãe, disse ele, acho que você já tem o que precisa. Para que você precisa de mais do que isso? Está quente, as instalações não estão funcionando. Os vizinhos, novamente, tudo à vista. Se você ficar doente, eles chamarão um médico e lhe darão um copo de água. Mas Ariadne se sentou com as mãos no colo. Ainda era difícil para ela estar naquele cômodo semi-escuro e apertado. Mas ela percebeu que ninguém assumiria a responsabilidade por seu destino, e sua principal tarefa nos próximos anos era manter-se em um estado tal que não fosse um fardo para ninguém. Em uma ocasião, ele até foi a um grupo de saúde gratuito, para aposentados. Em uma casa vizinha, no mesmo porão que a dela, havia uma academia. Lá, as mulheres praticavam algo parecido com a aeróbica ao som de música, e sua treinadora, Ekaterina Ivanovna, promovia a caminhada nórdica, que, segundo ela, dava quase a imortalidade. Talvez Ariadne tivesse frequentado esse clube de mulheres pelo tempo que pudesse, mas o destino de Harvey mudou novamente e ele teve um caso com uma jovem. E então Ariadne se tornou uma fanática parcimoniosa. Mesmo na rua, sem hesitar, ela se abaixava para pegar uma moeda de 10 kopek. Para que você precisa de dinheiro? Perguntou Harvey, zombeteiramente, quando viu um pote de meio litro de troco no peitoril da janela de sua mãe. Para o funeral, Ariadne respondeu brevemente. Oh, mãe, sibilou Harvey, você não sabe. Os preços dos funerais estão tão altos agora que você não conseguirá economizar para o resto de seus anos. O que devo fazer? Não se preocupe, ninguém fica em cima do chão. Vamos resolver isso de alguma forma, e Harvey se levantou para ir embora. Ele nunca ficava na casa de sua mãe por mais de meia hora. Quase sempre vinha quando estava com fome e não havia nada para comer. O que Ariadne poderia fazer para alimentá-lo? Ela viajava para um mercado distante, onde os comerciantes orientais faziam um desconto considerável no final do dia. E a idosa magra muitas vezes conseguia algo de graça. Com as palavras "eu aqui, mãe", ela recebia um repolho, alguns tomates murchos ou batatas. Ariadne cozinhava a sopa. Ela já sabia por experiência própria que, se você preparar um prato sem pressa, com cuidado e amor, poderá compensar até certo ponto a falta de variedade. Ela tinha seus próprios segredos, que a pobreza lhe conferia. E, às vezes, Harvey até elogiava essa refeição humilde, que ele jamais pensaria em preparar em casa. O que era, na verdade, uma torrada com alho e manteiga. Iria bem com o próprio borscht. Ele nunca perguntou a Harvey se sua mãe precisava de alguma coisa. Remédios ou botas de inverno que não molhassem. Ela passava por lá algumas vezes por mês para um lanche, só isso. Qual é a sua pensão, mãe? Ela me perguntou uma vez, eu tinha esquecido. Ariadna disse que era muito modesta. Nada, seu filho a tranquilizou, eu a conheço, você vai economizar alguma coisa com esse dinheiro. E, além disso, a pensão é indexada. Você será milionária quando tiver 80 anos. Ele riu maliciosamente, colocou algumas bolachas no bolso, que Ariadne serviu para o chá, e saiu.
Embora a idosa tivesse pouco contato com os vizinhos e nunca reclamasse de sua vida, eles notaram algo. Harvey, sem vergonha, disse a concierge Naomi ao marido: a tia Cathy está em uma idade em que é necessário cuidar dela, e eu estou sempre observando para ter certeza de que, quando ela vem nos visitar, não rouba nada. Por que você está rindo? Ela rouba. Ela vai roubar uma bolsa ou um par de sapatos. Então, Noemi assumiu o controle de Ariadna. É claro que a jovem não era sentimentalista e não ia passar a vida cuidando da avó, como ela dizia. Mesmo assim, ela fez o que pôde por ela. Trazia alimentos excedentes quando ficava, doava coisas desnecessárias, utensílios de cozinha. Mas era sempre uma guerra. Ariadne não aceitava levar nada de valor aos seus olhos, dizendo que essas coisas não eram para ela, e tentava lhe dar dinheiro pelo resto. Se Naomi não aceitasse, Ariadne colocava notas ou moedas por baixo da porta. Ela simplesmente tinha que cerrar os dentes. Mas o verdadeiro drama aconteceu quando, um dia, Ariadne ficou gravemente doente. Naomi ligou para seu médico e o substituiu no trabalho para enganá-lo e interceptá-lo no corredor. Doutora, disse ela à terapeuta não tão jovem, a senhora, como a avó, examina, passa uma receita de medicamentos e me dá, eu compro tudo. Porque ela não vai gastar com ela mesma. E diga a ela que uma nova lei foi promulgada, e que os aposentados agora têm remédios gratuitos. Dizem que você dará à sua vizinha todos os papéis, e ela correrá para a farmácia. Eu gostaria de ter uma neta assim, suspirou o médico. No entanto, Ariadne estava gravemente doente, com inflamação bilateral dos pulmões, e ela própria não tinha esperança de recuperação. Naomi começou a pensar que deveria procurar Harvey e contar a ele que sua mãe estava com problemas. Ela não tinha o endereço do homem, e Ariadne simplesmente afastou o vizinho. Deixe-o em paz, ele não se importa comigo. O que poderia ser mais importante do que uma mãe? Naomi ficou atônita. Seus jogos, Ariadne cobriu os olhos, deixe-o jogar, não quero que ele me amaldiçoe depois. Nesses dias, porém, o próprio Harvey decidiu visitar sua mãe. Naomi chegou em casa no momento em que ele estava saindo. Ela estava sozinha com Harvey há muito tempo e agora, sem demora, se aproximou dele. Você abandonou completamente a tia Alia? Por que você fez isso? Harvey nem sequer entendeu. Era impossível não notar que a idosa estava doente. Ela até se sentava na cama com dificuldade, não tinha forças para vestir um roupão, nem para ir ao banheiro. Um pote ao lado da cama, um banco cheio de remédios. Por que? Eu sou médico. Desculpou-se Harvey. Thea, você pode ligar para a clínica, o médico do distrito virá, ele ajudará. O que isso tem a ver comigo? Já havia um médico do distrito, Naomi o atacou, mas você sabe, eles não tratam muito bem os idosos. E com razão, sorriu o hóspede, quantos anos tem a mãe? Ela já viveu. Os velhos devem dar lugar aos jovens, eu acho. Naomi ficou completamente sem palavras. Ela notou uma bolsa na mão de Harvey, e nela havia um chale de pelúcia, o mesmo que ele havia dado à tia Ali quando ela estava doente. Era impossível imaginar que a velha senhora tivesse decidido dá-lo ao filho. Assim, Harvey havia se lisonjeado com uma coisa boa, pensando que poderia conseguir algum dinheiro por ela. Naomi arrancou a bolsa dele e começou a dar um tapa em Harvey. Era uma pena que o lenço fosse macio, e um castigo sensato, é claro, não poderia deixar escapar apenas um pouco de indignação e saia daqui. Agora entendo por que você vai até a mãe dele para verificar se ele está vivo, ou pode colocar sua pata neste canil. É um centavo, mas é um centavo que você pode perder. O casamento poderia ter feito a diferença na vida de Harvey. E, em algum momento, Ariadne secretamente esperava que isso acontecesse. Especialmente porque ela já havia tido um caso. E, embora a moça não fosse nem de longe o que as futuras sogras queriam que suas noras fossem, Ariadne gostava muito dela. Nathalie tinha vindo para sua cidade natal quando ainda estava no ensino médio. Seu pai era militar e sua mãe, figurinista de teatro. Normalmente, cuida-se de um filho único, mas aqui havia uma família tão grande que Nathalie se virava sozinha.
Se houvesse um teatro ou pelo menos um centro cultural para onde a família se mudasse, sua mãe, apaixonada por sua profissão, trabalhava dia e noite. Ela estava disposta a trabalhar como figurinista, distribuidora de ingressos, coladora de posteres? O teatro era sua vida e, se Deus tivesse lhe dado até mesmo um pouco de talento, sem dúvida ela se tornaria atriz. Nathalie não se sentia nem um pouco atraída por essa vida. A garota não era tão bonita, mas tinha um rosto expressivo e memorável. Algo a lembrava de Maya Plisetskaya. Uma criança, deixada por conta própria, logo se torna independente. Nathalie nunca havia sido avisada de nada e, de alguma forma, havia escapado do desastre. Ela subiu em um banquinho e preparou uma sopa sem se queimar ou se escaldar. Ela se sentia atraída pela sociedade, pelas crianças, e passava todo o seu tempo livre vagando pelo quintal, esperando que alguém saísse para brincar com ela. Certa vez, ela ouviu a mãe de uma de suas amigas dizer a outra mulher, em voz baixa, que Nathalie andava com um vestido sujo há dias, como uma criança de rua, como se não tivesse paz. Mais tarde, ela aprendeu a lavar e passar suas próprias roupas, e ninguém nunca a repreendeu por ser preguiçosa. Ela também adorava animais de todos os tipos. Quando era muito jovem, pegou um corvo que havia caído do ninho e tentou ensiná-lo a voar. Ela começou a se orientar de maneira peculiar. Certa vez, sua mãe a levou para visitar uma amiga e Nathalie esqueceu seu cachorro de brinquedo favorito. Quando acordou na manhã seguinte, percebeu que seu cachorro estava doente sozinho. Ele tinha de ser levado embora. Então, a menina foi buscá-lo depois da creche. E havia tantos quarteirões para andar. Como ela chegou lá? Como encontrou a entrada? Ela foi direto para um apartamento que parecia familiar. Uma amiga abriu a porta. Tudo bem, Nathalie? Estou indo buscar meu cachorro. Onde está sua mãe? Mamãe estará aqui em 1 minuto. E meia hora depois, minha mãe estava na porta. Eles me disseram que levaram você, mas como você chegou aqui? Depois disso, Nathalie passou a navegar muito bem no espaço. Mesmo nas florestas de Brians, perto da vila onde sua avó morava, ela não tinha medo de se perder, como se usasse uma bússola na cabeça. Mais tarde, ela descobriu um talento extraordinário para trabalhar com animais. Ela nunca foi mordida por cães, que a olhavam com olhos amorosos. Onde quer que ela fosse, se houvesse animais em casa, eles sempre começavam a acariciar Nathalie. Mesmo aqueles que os próprios donos consideravam selvagens e insociáveis. Por que ela se tornou amiga de Harvey? Eles haviam estudado na mesma escola no ensino médio. Talvez ela quisesse domar o belo rapaz como não teve problemas para domar todos os animais? De uma forma ou de outra, ele começou a aparecer em sua casa. Ariadna sempre ficava feliz em vê-la. Ela gostava de olhar para Nathalie, esbelta, forte, com um corpo de dançarina. E sem confusão, vestida com simplicidade, alguns moletons e jeans. Sem manicure. Certa vez, veio a Couca uma moça a quem Ariadne tinha medo de entregar uma xícara de chá, caso ela acidentalmente danificasse as unhas, nas quais brilhavam e cintilavam pequenos cristais. E Nathalie a ajudava. Ela fritaria os bolos e limparia as janelas. E nada de se aconchegar com Harvey na frente de sua mãe. Pelo contrário, sabendo o quanto ela estava preocupada, sabendo que o filho estava atrasado, ela o avisaria. Tia Kate, hoje é dia de ir à cidade. Vamos ficar no parque para assistir aos fogos de artifício, depois Harvey vai se despedir de mim e voltar. Na maior parte do tempo em que Harvey estava namorando Nathalie, ele não gostava do jogo. Mas chegou o momento em que a paixão voltou. E o último encontro de Ariadne com Nathalie foi amargo. Foi a primeira vez que a garota chorou na frente dela. E, amargamente, inconsolável, ela deixou a cabeça cair sobre a mesa da cozinha. Estou indo embora, tia Kate. Para onde está indo? Ariadna tentou abraçá-la, mas Nathalie a soltou. Agora ela estava olhando para fora da janela, com os olhos ardentes. E para onde você vai, seu idiota? Tenho que terminar a escola, é claro. Nathalie assentiu com a cabeça, mas continuou olhando para o mesmo ponto.
Eu vou terminar a escola, é claro. Ainda tenho um mês. E depois vou para Washington. Quem está esperando por você lá? Natalie apenas balançou a cabeça. E por quê? Você e o Harvey brigaram? Ele está saindo com outra garota agora, disse Natalie, tentando manter a voz firme e despreocupada. O quê? Pulou Ariadne. Quem mais? Por que eu não sei? Você a verá novamente. Uma garota loira. Não importa o que ele diga, ela ri, segura sua mão. Ela não diz uma palavra contra isso. Eu falarei com ele, Ariadne prometeu. Ele nunca conhecerá ninguém melhor do que você. Não faça isso, tia Kate. Natalie se levanta, é um negócio fechado. Eu também tenho meu orgulho, você sabe. Natalie não pagou a noite do baile. Só Deus sabe quando e quem lhe deu o diploma. Ela foi embora um dia depois de terminar o último exame. Ariadna nunca havia sido convidada pela família de Natalie. Nem se atrevia a ir para lá agora. Mas ela inventou um estratagema. Ela sabia como era a mãe da garota e estava de plantão no supermercado há muito tempo para iniciar uma conversa com ela como se fosse por acaso. Ao mesmo tempo, ela estava assustada e percebeu que a mãe de Natalie tinha o direito de culpar sua família pelo abandono dos pais pela filha. Estou acostumada com a sua garota, disse ela com um sorriso culpado, e agora é provável que ela não apareça muito por aqui. É verdade, disse a mãe de Natalie, mas o que você pode fazer? Todos os jovens estão indo para Washington, D.C., e vão se cansar disso. A minha não é exceção. E o que fazer? Lá é uma cidade de oportunidades, e aqui não temos como progredir, não temos uma boa educação, não temos emprego. Ariadna percebeu que Natalie não havia dito nada à sua mãe. Talvez ela não quisesse aborrecê-la, ou talvez elas fossem estranhas há muito tempo. De qualquer forma, isso tornava as coisas mais fáceis. Por que ela era tão direta? Ariadne arriscou a próxima pergunta. Elas decidiram ir juntas, explicou a mãe de Natalie, e elas pegaram 2 passagens em uma carruagem, nos assentos laterais. Elas ficaram bem, as duas se divertiram. E ela perguntou, por sua vez. Como foi a formatura? Ela lamentou muito que Natalie não fosse. E ela já tinha comprado um vestido tão bonito quanto o da noiva. Ariadna apenas suspirou. Era quase a primeira vez que ela brigava com Harvey. Quem você escolheu em vez de Natalie? Disse ele com uma faca na garganta. Isso é uma coisa boa. Uma garota como ela o ama, e você? Ora, mãe, Harvey estava de bom humor no início e tentou reduzir a situação a uma piada. Qual é o problema? Bem, Natalie é Natalie. Está na hora de fazermos uma pausa. Eu nunca vi a mãe dela tão chateada. Deixe que ela lhe dê algum dinheiro, vá até a capital, procure por ela, Ariadna lamentou, talvez você possa convencê-la a voltar. De jeito nenhum. E você me dá dinheiro, riu Harvey, Marina e eu não faremos mal algum, vamos sair hoje. Então vamos ao restaurante, brindaremos à sua saúde. Ariadna acenou com a mão e chorou. Natalie nunca ligou para ela. Mês após mês, Ariadna ocasionalmente se encontrava com os pais da menina e perguntava se eles tinham alguma notícia. Ela também nunca ligou ou escreveu para nós, eles deram de ombros. Acho que a vida dela é mais interessante lá do que aqui. Toda a geração atual é assim, eles não se importam com os mais velhos, só pensam em si mesmos. Mas Ariadna achava que não era assim. Ela pensou, cabisbaixa, referindo-se ao pai e à mãe de Natalie, eu não suportaria que uma garota fosse embora e nunca mais tivesse notícias dela. Ela não é um menino, tudo pode acontecer. Eu andaria sobre dormentes, mas chegaria até minha filha, descobriria o que há de errado com ela. No final, eu havia perdido toda a esperança não apenas de ver Natalie, mas de descobrir qualquer coisa sobre ela. As namoradas de Harvey não ficavam muito tempo, e Ariadne não conseguia se lembrar de seus nomes. Seu filho levava outras garotas para passar a noite em casa, e nem todas se dignavam a notar a mãe quieta e inflexível de Harvey, muito menos a ajudá-la.
E então, em uma noite de semana, o telefone tocou e Ariadna ouviu a voz de Nathalie no receptor. Onde você está? Ela ficou paralisada. Nathalie disse simplesmente: e não se preocupe, tia Kate. Está tudo bem. Está realmente tudo bem. E Nathalie contou o que havia acontecido durante aquele tempo. Ela e sua amiga haviam se separado na capital. Ela sempre foi uma boa dançarina e estava a caminho de Washington, D.C., já sabendo onde trabalharia em uma trupe de circo particular. Ela seria uma dançarina oriental. Ela perguntou a Nathalie, mas sabia que não poderia seguir esse caminho. Eu fui embora quando estava grávida, tia Kate, disse Nathalie. É por isso que ela estava com pressa. Eu sabia que Harvey não ficaria comigo e não queria jogar a carta da piedade e forçá-lo a assinar. Lembre-se de que eu lhe disse que também tinha meu orgulho. E eu queria esconder isso dele e dos meus pais. E quanto a mim, Ariadna perguntou desesperadamente, eu não teria ajudado você. Eu teria levado você e o bebê para minha casa. Meu Deus, isso seria uma felicidade para mim. Eu teria uma filha. E uma neta ou um neto. Quem nasceu para você, Natasha? No começo foi muito difícil, Nathalie parecia não ouvir a pergunta. Não, há muito trabalho. Eles me ofereceram um emprego na fábrica onde se faz papel. Eles me deram um lugar em uma residência. Eu queria ir para lá, mas o trabalho exigia muito esforço físico e eu não conseguia fazer isso. Consegui um emprego como administrador em um clube esportivo. Eu tinha permissão para dormir lá, no porão, em uma pequena sala onde os equipamentos eram guardados. Mas como fazia frio lá no inverno? Fui proibido de levar um aquecedor devido a violações de segurança contra incêndio. E, naquela época, eu tinha um cão pastor. Só Deus sabe de quem era esse cachorro, que corria pelo clube, faminto, com as costelas magras para fora. Eu o estava alimentando. E então decidi levá-lo para o meu quarto para passar a noite. Assim, poderíamos nos manter aquecidos um ao outro. De qualquer forma, tia Cathy, eu tive gêmeos, 2 meninas, mas apenas uma sobreviveu. E os médicos não tinham esperança de salvá-la. Ela tinha 7 meses de idade e estava fraca. Ariadne só conseguia chorar em silêncio ao telefone. Como eles não a tiraram de mim, eu não sei, Nathalie continuou, mas depois disso, meus superiores, por piedade, eu acho, caíram em si. Fui promovida a um cargo mais alto. E consegui alugar uma casa para mim e para Christine. E, no verão, fui com a mesma namorada que conseguiu um emprego no circo. Para onde ela foi? Ariadne se engasgou. Bem, você se lembra, aquela com quem fomos juntos para a capital, explicou Nathalie pacientemente, eles tinham um lugar vago, o artista deixou que trabalhava com cachorros. Minha namorada e eu ficávamos no mesmo trailer, onde havia 2 cômodos pequenos. E 12 poodles estavam sob meu comando. Cães treinados, eles sabiam o que fazer. Eu é que tinha de aprender, não eles. Lembro-me da primeira vez em que fui para a frente de um público. Ainda bem que não enxergo muito bem. Mas percebi que havia muitas pessoas me observando. E então não trabalhei apenas com cães. Um artista tem que ser um pau para toda a obra. Especialmente em grupos pequenos. Agora faço dança do ventre. Ando sobre vidro, queimo minhas mãos. Temos um bom mestre de balé, ele me ensinou tudo. E é lindo. Mas só depois de um tempo comecei a viver a dança, e no início era só contar na minha cabeça 4 passos para lá, 4 para cá e 8 para trás. Repetindo estupidamente os movimentos aprendidos. Logo me acostumei com os rapazes. Até que ele entrou na arena, eu estava maravilhado. Oh, os artistas, as pessoas que desceram do céu. Eu não conseguia acreditar que tinha permissão para estar com eles. Eu só pensava em quem dera um dia. E eu disse a mim mesmo, não, nunca. E quando você consegue um emprego, é como uma barra sobre sua cabeça. E você sobe nela. Eu nunca tive o suficiente. Não aprendi o suficiente para cuidar de cavalos, quero algo novo,
quero aprender mais. Já fui figurinista. Depois, balé, e eu me pergunto, bem, por quanto tempo você vai dançar? Enquanto seu rosto for jovem. É muito trabalho, é catastrófico. Mas quando você chega à unidade artística, é mais interessante, você pode expressar o que quiser. Depois disso, eu tenho uma casca que eu transformo. E há fogo nas bordas. Essa é bem pesada. Eu vi que outras pessoas já a giraram antes de mim e ninguém morreu. É quente também. Se você segurar as luvas em um lugar só, elas derretem. No começo, eu saía com luvas sem dedos, queria mostrar que era uma garota descolada. Era como segurar um ferro de passar. E você não consegue largá-lo. Agarrei as bordas, girando. As bolhas em meus dedos estouraram e imediatamente formou-se uma crosta. Ok, acho que é bom que não haja bolhas. Mas no dia seguinte eu estava usando luvas. As mãos são uma ferramenta de trabalho, é preciso cuidar delas. Depois, trabalhei em outra equipe. Ainda me lembro disso agora. Havia um jovem lá. Eles o esfaquearam, infelizmente. Eles disseram, não precisamos de você, não há nada para ver. Mas tínhamos um show forte. Os artistas eram todos profissionais. Mestres do esporte em ginástica rítmica, campeões em karatê. E nosso objetivo era que não só as avós e as crianças viessem ao circo para comer algodão doce, mas também os jovens. Todo o nosso show era para os jovens. As pessoas vinham nos ver. Era um show colorido. Era como uma equipe inteira. Trabalhamos por 1h30 e todos estavam na pista de dança. Ninguém sentou em nossos assentos. Foi uma pena que tenha acabado. Foi uma pena por causa do trabalho, e estávamos sempre sem dinheiro. Não tínhamos nada. E eu tenho um filho crescendo. Em Washington, você tem que viver de alguma forma, pagar o metrô, a comida. Então, fui estudar para ser garçonete. Trabalhei por um tempo. Ser garçonete de campainha em campainha é difícil. Eu podia fazer qualquer coisa, até mesmo substituir o cozinheiro, mas era difícil. No circo há ensaios, apresentações, mas também há tempo livre para simplesmente viver. E a atmosfera do circo é diferente para mim. Na pobreza, sem conseguir tirar minha cabeça da pobreza, pensei, e o que vem depois? Voltar para casa? Não tenho mais amigos ou inimigos. A vida não tem o mesmo cheiro lá, tem um pulso diferente. Então, tentei outro grupo de pessoas. Vim para o circo e percebi que nunca mais deixarei Washington. Já estamos com os melhores artistas. E esse também era o padrão. O padrão estava estabelecido. Mas como você se hospedou em Depois de Cristo? Fiquei em uma base de cavalos onde os dublês estavam treinando. Cheguei lá, desfiz as malas e fiquei. Na época, eu não queria treinar com cavalos. Você se acostuma com eles, quando vai embora, fica com a alma despedaçada. Eu ainda estava trabalhando como garçonete e estava muito entediada. Por fim, pensei em andar a cavalo. Cavalguei um dia, outro dia. A moça me ajudou. Ela me ensinou a sentar, a me segurar. Aos poucos, fui me acomodando entre as duplas. Sei algumas coisas, outras não. No começo, eu tinha medo até de chegar perto dos cavalos, ficava nervoso. Todos os dias eu me perguntava, por que estou fazendo tudo isso? Então eu via que minhas mãos ainda estavam lá, que ninguém havia quebrado meus dedos. E estou trabalhando. Vou ver você de novo? Perguntou Ariadne sem fôlego. Nathalie suspirou. Acho que haverei, tia Kate. Só tenho bons sentimentos por você. A senhora nunca me magoou com uma palavra ou um olhar. Nunca me censurou por nada. Como sabe, não quero voltar para sua aldeia. Durante todo esse tempo, meus pais nunca me chamaram. Eles queriam uma velhice tranquila, uma casa cheia e noites para passear de mãos dadas, e conseguiram. E por que eles iriam querer uma filha sem marido, sem filhos, uma garota de circo?
Que se dane. Você se apaixonou por Harvey? Perguntou Ariadne, e você não vai perguntar sobre ele? Outro suspiro, paciente. Bem, disse Nathalie, conte-me sobre a vida dele. Ariadne começou a contar, mas ele não tinha nada do que se gabar. Ele ainda era um ávido jogador, não tinha uma mulher fixa, mas pelo menos não estava na cadeia. Com seu estilo de vida, ele já estaria na cadeia. Sinto muito por você, disse Nathalie, seu filho não mudará nem mesmo na velhice e você nunca conseguirá que ele a sustente. Bem, espere, quando Cristina crescer, nós o levaremos para nossa casa e você envelhecerá perto de sua neta. Ariadne manchou suas bochechas com lágrimas. Nathalie não ligou de volta, mas a vida de Ariadne mudou daquele dia em diante, cheia de significado. Ela não era sovina antes, mas sabia que não poderia gastar um centavo a mais. Não haveria lugar para pegá-lo. Agora, se ela tivesse lido Balzac, pensaria que poderia ser uma esposa digna para o papai grande. Ela vivia em tal miséria que Harvey parou de comer em casa. É impossível colocar esta sopa na boca, reclamou ele, água por água, grão por grão, perseguindo com um taco. Pelo menos faça sanduíches. Sua mãe cortou um pedaço de pão para ele, espalhou maionese barata e espalhou círculos de cebola por cima. Merda, vou a uma hamburgueria, pelo menos vou comer direito. Você é louco, nos alimentando como mendigos. Ele não dava dinheiro para comida e não trazia comida para casa. Era sua maneira de economizar dinheiro. Ele nunca teve medo de ficar sem dinheiro, pois sabia que sua mãe o alimentaria, não importava o que acontecesse. Para que você economiza? Uma vez ela não aguentou, porque agora você não gasta nada com comida, deve ter algum dinheiro sobrando. Para o funeral, Ariadne respondeu brevemente. Você quer um monumento de granito preto, ou planeja subornar algum cemitério famoso como Vagankovo ou Novodevichy? Mas quando chegar a hora, tenho certeza de que não terá um centavo para gastar. Verei de lá, do outro mundo, que você está coletando dinheiro para o meu funeral como um mendigo, e ficarei morrendo de vergonha. Você não se importaria se já estivesse lá? Harvey riu, não, mãe, isso é bobagem. Temos de viver enquanto estamos aqui. Vamos esvaziar seu estoque, pedir algo saboroso no restaurante, receber comida e bebida em casa e nos sentar. Ariadne apenas balançou a cabeça com medo. Se ao menos Harvey soubesse que ela não se importava com o funeral. Ele queria compensar Nathalie e sua netinha, que já haviam sofrido tanto. Ariadne sonhava em economizar o máximo de dinheiro que pudesse e depois dá-lo à criança. Ela começou a pensar no que mais poderia fazer para ganhar a vida. Enquanto tinha saúde, vendia mudas na primavera e colheitas de verão na casa de campo, tricotava e costurava brinquedos no inverno, gatos engraçados, coelhinhos. Pelo menos alguns deles, mas por um centavo. E os brinquedos que ficavam melhores do que os outros, ela escondia para a neta. Mas ele nunca precisou dar presentes para a neta. Um dia, ele reencontrou os pais de Nathalie e agora os desprezava. Ela achava que sabia mais sobre a filha do que eles. O casal havia envelhecido muito, e a mãe de Nathalie tinha uma aparência especialmente ruim. Temos um problema, ela disse assim que Ariadne a cumprimentou. Nathalie havia entrado no set de filmagem. Como? Gritou Ariadne, não reconhecendo sua própria voz. O quê? Sua mãe interrompeu com certa irritação. Ela era uma grande dublê, não sabia? Ela pulou de um penhasco e eles não calcularam isso? Ela teve fraturas complicadas e eles a estavam reconstruindo, como dizem, peça por peça. Eu fui para Washington. Eu queria levar minha neta para vê-la, mas não levei. Nathalie pediu a uma de suas amigas que a levasse para vê-la. Nathalie pediu a uma de suas amigas que cuidasse de sua filha. Nunca cheguei a ver Cristina. Achei que, pelo menos naquele momento, Nathalie me diria quem era o pai da criança. Não, ela não disse uma palavra sobre aquele bastardo. Ariadne baixou a cabeça, com as bochechas escaldadas pela água fervente. Quando Nathalie recebeu alta, ela fez as malas e partiu com a filha. Obviamente, seu antigo emprego havia acabado.
Ela estava incapacitada. Só Deus sabe para onde ela levou Cristina. Quanto tempo se passou? Perguntou Ariadne. Já faz 1 ano. E vocês não tentaram encontrá-la? Tentamos, é claro. Perguntamos aos amigos, aos médicos do hospital. Talvez ela tenha dito algo a alguém. Não, isso são águas passadas. Uma de suas amigas parecia saber que ela tinha uma Dina. Mas ela não disse nada. Ela simplesmente foi embora. É assim que as coisas são. Se ela não quer nos ver, por que deveríamos nos incomodar? Mas ela é sua filha, disse Ariadna com firmeza. Você sabe o quanto uma pessoa doente precisa? Os mesmos medicamentos. E como ela vai criar uma criança nesse estado? Por que você nos repreende? Ela criou bem o filho dela? Eu não posso fazer nada com o meu. Ele está perdido. Mesmo que se vista bem e não beba, é uma alma perdida. E Nathalie é sua garota de ouro. Se encontrar algum rastro dela, me avise. Eu a acolherei ou, se quiser que eu vá com ela, ajudarei a criar minha filha. Tenho uma pensão, não vou ficar sentado no meu pescoço. Você está louco? Olhando-a diretamente nos olhos, a mãe de Nathalie perguntou: o que a faz pensar que lhe daremos nossa filha tão facilmente? Você tem uma? Uma filha? Ariadne sustentou o olhar dela por alguns segundos, depois sorriu como nunca havia sorrido antes e se afastou. Ela sabia, é claro, que não apenas os pais de Nathalie não a avisariam se tivessem notícias da filha, mas que, depois da conversa de hoje, eles provavelmente parariam de cumprimentá-la na rua. Teria sido possível ser mais astuta, persuadi-la, lisonjeá-la, começar a visitar a casa pelo menos de vez em quando, e então, mais cedo ou mais tarde, alguma notícia teria aparecido. Mas Ariadne não lamentava o fato de isso ter acontecido. Por muito tempo ela ficou ressentida com Nathalie. Se ela mesma era uma órfã com um filho adulto vivo, Nathalie era uma órfã com pais vivos desde a infância. Harvey se arrependeu de ter terminado com sua amiga de infância? Se sim, ele nunca contou a ninguém. E é bem provável que ele nem sequer tivesse sentimentos. Ele era o tipo de homem que achava que as mulheres eram cidadãs de segunda classe. E se algum de seus amigos dava atenção excessiva à sua namorada, ou a mimava excessivamente, Harvey desprezava tudo isso em seu íntimo como uma fraqueza indigna de um homem de verdade. Não, ele podia ser encantador quando aparecia em algum lugar do cassino, bem vestido, jovem e espirituoso. Havia senhoras que eram seduzidas por ele e havia senhoras idosas que não se opunham a ter um caso com ele. Tirar vantagem de uma senhora tão rica e depois fazê-la rastejar, implorando por atenção, esperando por encontros, era o que Harvey mais gostava. Ele mesmo não gostava de ninguém de coração, e esses tolos tentavam agradá-lo, davam-lhe presentes, cuidavam dele. Ele só aceitava tudo isso com indulgência e, se uma nova amiga se tornasse intrometida demais ou, pior, decidisse se ofender com ele por alguma coisa, começasse a censurá-lo por algo, ele imediatamente rompia relações com ela sem nenhum remorso. Ternos novos, dinheiro na conta e todos os tipos de coisinhas bonitas que o presenteavam com mulheres apaixonadas por ele, uma bolsa de mão, colônia cara, uma pulseira de ouro em forma de corrente com a qual outra mulher abençoada estava esperando para acorrentá-lo. De tempos em tempos, Harvey se perguntava, enquanto era jovem, se deveria escolher uma mulher mais velha e se casar com ela. Mas ele continuava andando em círculos. Ele valorizava demais sua liberdade, sua falta de obrigações. Foi então que ele conheceu Cecília. Ela era filha de um empresário local, não muito grande, mas que podia dar à sua única filha tudo o que ela quisesse. Cecília terminou o ensino médio em algum lugar da Europa e, durante as férias, antes de continuar seus estudos na universidade, veio visitar o pai. Ela foi parar no cassino favorito de Harvey por acidente. Seus pais o apresentaram a colegas de classe de boas famílias, com os quais ele não ficaria entediado ao passar o tempo. E os meninos se divertiram, aproveitando ao máximo os dias de verão. Eles já haviam andado de iate e feito piquenique em dachas, e agora entraram por acaso em um cassino. Dizem que quando você vê alguém de quem gosta, é como se houvesse química. Foi isso que aconteceu com Harvey.
Quando ele viu Cecília, pequena, frágil, em um vestido leve. Em suma, ele se esqueceu de todo o resto. Aproveitando-se do fato de que havia muitas pessoas ao redor, ele se aproximou. Seus companheiros insistiram para que a garota jogasse roleta. Ela se recusou. Dizia que era desajeitada, que sempre tinha azar. Finalmente, ela desistiu. E perdeu. Eu lhe disse, e ela deu de ombros, e ainda bem que ela apostou um pouco. Estranho, Harvey se aproximou dela. A sorte tende a gostar de recém-chegados. Deixe-me ficar ao seu lado. Eu trago boa sorte. Aposte o que quiser. Não, não, a garota continuou a recusar. Não hesite, Harvey sorriu significativamente e tocou a mão dela por um momento. Vamos dar uma olhada. Deus sabe o que ele esperava, todas as suas garantias poderiam cair em ouvidos surdos, mas um milagre aconteceu e, dessa vez, Cecília ganhou. E assim começou o relacionamento deles. Harvey conseguia causar uma impressão realmente irresistível quando queria, e fez com que eles trocassem números de telefone quando se despediram. E Harvey ligou para a garota naquela mesma tarde. Aconteceu com ele algo que nunca havia acontecido antes. Ele se apaixonou. Essa jovem tinha tudo o que ele queria e não tinha. Em casa, ele a carregava nos braços. Cecília havia viajado por todo o mundo, falava inglês com mais fluência e, de modo geral, pertencia àquele mundo misterioso que Harvey ainda não havia conhecido. Em termos de caráter, ela se assemelhava a uma criança adulta. A vida nunca lhe trouxe nenhuma surpresa desagradável e ela nunca imaginou que algo ruim pudesse lhe acontecer. Ela só esperava milagres, era doce e confiante. E não só não queria se casar, como também não queria se prender a um relacionamento sério. Cecília achava que teria tudo, mas era muito cedo. Ela ainda tinha um longo período de juventude e despreocupação pela frente. E Harvey não sabia o que ele tinha a ganhar com essa garota. Ela não pensaria em persegui-lo como as outras faziam. Se ele não ligasse para ela, ela nem se lembraria dele, teria outras coisas para fazer, e a constatação disso o deixou louco. Ele só conseguia ver uma maneira de presentear Cecília, de impressioná-la. Alguém que conhecesse bem a moça poderia ter explicado a Harvey que isso era um absurdo, uma mulher bonita não poderia ser conquistada por isso. Mas Harvey simplesmente não conhecia outra maneira. Ele percebeu que uma garota como Cecília não seria conquistada com um buquê de flores. Primeiro, ele usou todo o dinheiro que tinha em mãos. Depois, vendeu os presentes de suas antigas namoradas. Deixou apenas aqueles dos quais não poderia prescindir. Ele tinha que parecer decente perto de Cecília. E então? Sim, então ele começou a jogar. Jogando mais desesperadamente do que jamais havia jogado antes. E, por um longo tempo, ele teve a sorte que os amantes e os loucos às vezes têm. Ele tentou ligar para Cecília logo pela manhã para saber quais eram seus planos para o dia. Não faz muito tempo, ele odiava essa intromissão das mulheres, e agora estava se tornando um admirador obsessivo. Cecília, no entanto, permaneceu favorável a ele e sempre concordava em sair com ele. Harvey a convidava para um restaurante, depois para o cinema e para o clube de equitação, pois tinha ouvido falar que ela gostava de cavalos. Certa vez, ele quis convidá-la para um salto de paraquedas de entretenimento radical. Mas o pai dela fez uma forte objeção. E disse à filha que passasse o mínimo de tempo possível com esse cara não confiável. Ele até se interessou pela personalidade de Harvey, fez perguntas sobre ele por meio de seus próprios canais, e finalmente, disse a Cecília para se livrar de tal pretendente. A moça, delicadamente, tentando não ofender Harvey, começou a recusar os encontros. Ela se referia a ocupações, a promessas feitas anteriormente. Certa vez, disse que agora estava indo ao teatro com uma amiga. Harvey decidiu dar uma olhada. Ele comprou ingressos para a mesma apresentação, embora nunca tivesse ido ao teatro antes. Ele se sentou na última fileira, com pequenos binóculos perolados, como os que alugam para todos. Ele viu Cecília cerca de 10 minutos antes do início do espetáculo. Ela realmente tinha vindo com uma amiga.
Mas ao lado delas estava um jovem alto e bonito, parecido com Harvey Ciscaridze. Os três, conversando alegre e casualmente, dirigiram-se aos melhores assentos do pátio. Cecília estava deslumbrantemente sexy, em um vestido de noite sem ombros. Seu cabelo estava amarrado para trás. Até aquela noite, eu nunca a tinha visto com maquiagem, exceto por um pouco de batom. Agora ela era uma verdadeira beleza, uma dama da alta sociedade. Brincos de diamante balançavam em suas bochechas. Cecília se comportava de maneira muito diferente com sua companheira do que com ele, Harvey. Era evidente que ela realmente gostava desse jovem. E se Harvey descesse para cumprimentá-la agora, Cecília provavelmente responderia com um leve aceno de cabeça, e isso seria tudo. Ele não significava nada em sua vida. Naquela noite, ela apostou como nunca havia apostado antes. E ele perdeu miseravelmente. E, para sua infelicidade, com pessoas sérias. Só Deus sabe o que ele estava pensando naquele momento. Provavelmente era raiva e vingança. Ele sabia que o verão logo acabaria e Cecília partiria para a Inglaterra. Eu queria segui-la. Mas, antes disso, queria bater em seu namorado com força. De preferência, com os pés. Em vez disso, pessoas sérias ameaçaram matá-lo se ele não pagasse sua dívida em dia. E ele sabia que não era uma piada ou uma tentativa de assustá-lo. Foi então que ele procurou a mãe, que não visitava há muito tempo. Sua mãe estava ainda mais assustada do que ele. Mas ela não queria lhe dar o dinheiro do funeral que ele conhecia. Ela lhe disse brevemente: "Não procure por ele. Você não vai conseguir." Em vez disso, ele vendeu tudo o que tinha. Seu apartamento, sua dacha. A última foi especialmente lamentável para a mãe dele, que gritou por ela como um homem morto. Ela até disse a Harvey: "Talvez você possa isolar minha casa, então não precisarei de nenhuma moradia, viverei aqui." Ele simplesmente me deu as costas. "Velho, você já passa o inverno nos chalés. Não sei quem se esconde por aqui, se eles virem a luz, entrarão, darão um tapa na sua nuca e pronto." De jeito nenhum. Ariadne só se acalmou um pouco quando soube que a Dasha estava pronta para receber uma vizinha com quem ela tinha boas relações. A idosa se despediu de si mesma, estava preparada para se contentar com as menores coisas. Foi por isso que ela aceitou um buraco no porão. Apenas para salvar seu filho das pessoas mais. Era a façanha imperceptível de uma mãe, tão raramente apreciada pelos filhos. Harvey não fez isso. Ele vinha com cada vez menos frequência, principalmente quando perdia. Não faz muito tempo, porém, ele havia jurado a Ariadne que pararia de jogar. Cecília tinha ido para a Inglaterra e se esquecido dele. De conhecidos em comum, ela ouvirá rumores de que seu romance com aquele jovem estava se desenvolvendo, que ele viria visitá-la no Natal, e então, talvez, eles se mudariam completamente para Londres, alugariam um apartamento. Harvey estava com uma aparência ruim, corpulento, suas roupas pendiam dele, seus olhos ardiam com um fogo doentio. Ariadne só podia lhe servir uma tigela cheia de sopa, chorar em silêncio e acariciar seu ombro. Duas coisas haviam acontecido em sua vida ultimamente. A primeira era mais importante para ela do que qualquer outra coisa que viesse a seguir. E a segunda, amarga, mais inevitável, Ariadne finalmente ficou cega. A velhice, como dizem, não é uma alegria, mas, ao contrário, um grande porco. Nos dias em que ela não conseguia sair da cama, sua vizinha Naomi era quem mais a visitava. Ela trazia comida e quase forçava Ariadna a comer. "Por que está perdendo seu tempo comigo?", dizia Ariadna com lágrimas nos olhos, "não quero ser um fardo para ninguém." Sem falar, tia Cati, Ariadne sentou-se ao lado da cama, "Você precisa de sua força." "Para quê? Quem precisa de mim? E quando Deus finalmente me levará?" Naomi soprou em sua colher, "O que Deus planejou para nós, só Ele sabe. E quanto melhor você se sentir, mais fácil será viver. Então vá em frente, comece o mingau, há leite, manteiga e açúcar, tudo o que você precisa para ficar bem. Mas fale-me sobre seu amor." "Isso é o que eu gostaria de saber,
ou é muito doloroso para você? Nunca pensei que teria um caso como esse. Que um homem assim prestaria atenção em mim. Embora uma cartomante tenha me dito no Fisherman's Market que você terá um marido tão bom que não acreditará que ele a escolheu. Ele não é um marido, mas mesmo assim. Ele morava em nossa pensão e até no mesmo apartamento que eu, mas eu o vi pela primeira vez no calçadão. Ele estava de costas para mim, olhando para o mar. E você sabe, ele era atraente. Alto, porte atlético. Como um artista ou um dançarino. Já estava muito bronzeado. Camiseta preta e calça de segurança. Bíceps. E uma onda de cabelos loiros tão grossos que parecia que ele estava usando uma touca na cabeça. Ele sempre foi um nadador ruim, com medo de ir muito longe no mar, no máximo até a cintura. Mas naquele dia, por algum motivo, eu não me importava de nadar. Fiquei olhando para o local na praia onde ele havia jogado a toalha. Ele se despiu e caminhou em direção ao mar, como se não o visse há muito tempo. Ela abriu os braços para ele, como se quisesse abraçá-lo. E ele nadou para longe no mar, além das boias. Os salva-vidas gritaram para que ele voltasse. Eu admirava o homem, mas não achava que ele falaria comigo. E à noite, quando eu e meus novos conhecidos estávamos assistindo a um filme em um cinema aberto, Archie veio e sentou-se ao meu lado, em uma poltrona livre. E foi isso. Parei de entender o que estava acontecendo na tela, parei de pensar. Apenas o sentia ao meu lado. E eu sabia que meu rosto estava queimando, queimando terrivelmente, minhas bochechas estavam queimando. Mas não havia absolutamente nada que eu pudesse fazer a respeito. Não sei por que ele me escolheu. Talvez tenha havido algum tipo de engano. É o que penso agora, em retrospecto. Ele sentiu algo por mim. Quero dizer, romances em resorts são uma coisa. E ele ia ter um romance em um resort. Se ele tivesse escolhido uma garota com um pouco mais de coragem, ela estaria ligando, escrevendo ou até mesmo aparecendo na casa dele, teria sido difícil. Ele não tinha intenção de se divorciar de sua esposa. Veja, Naomi, ele a amava. Os homens fazem isso quando amam sua esposa, e todos esses casos infiéis são como um bom jantar em um restaurante, não tem nada a ver com sentimentos. O nome dela era Maria, e ele quase nunca mencionava o nome dela para mim, mas você pode sentir quando há um carinho genuíno. E, às vezes, ele se mostrava mais firme. Ele dizia, e muitas vezes fico resfriado com Maria ou Maria começou a reformar a casa e me expulsou para que eu não atrapalhasse. Tenho medo que ela se torture com esse maldito trabalho de reparo, ela é perfeccionista. E você se apaixonou por ele apesar de tudo isso? Naomi perguntou, eu vi suas cartas quando você era jovem, tia Cathy, você era muito bonita. E você sabia que ele não ia se casar e ainda assim? Sim, eu sabia. Achei que ela preferia fazer isso uma vez na vida com o homem que amava. E o amor não pode ser ordenado. E se eu me lembrar de alguma coisa antes de morrer, então, e enquanto caminhávamos com ele à noite à beira-mar, de mãos dadas, e me parecia que estávamos indo para a nossa vida, e sempre estaríamos juntos, e não haveria mais ninguém além de nós. Não fizemos planos para além do dia de amanhã. E não tínhamos um dia depois de amanhã. À noite, quando adormecíamos, falávamos sobre onde iríamos amanhã, caminhar, passear pela cidade, ou talvez fazer um passeio de barco. Ou não sair da cama. É como estar bêbado sem vinho. Não há nada mais vertiginoso do que o amor. Eu lhe dei um coral como presente de despedida. Eles os vendiam em todos os lugares. Um ramo de coral. Era tão bonito e tão frágil quanto o que estava acontecendo entre nós. Talvez ela nem o tenha levado para casa. Ele se desfez em alguma mala e jogou os restos, a poeira, no lixo. Tudo bem, eu entendo sobre o caso, disse Naomi, mas ela nunca achou que ele estava sendo mal com você? O fato é que meus olhos brilhavam tanto ao redor dela que ela deve ter pensado que estava me dando muita alegria. E estava mesmo. Mas ele arruinou sua vida. Exclamou Naomi.
Ele não sabia que eu estava grávida, argumentou Ariadne docilmente. Mas ele poderia ter imaginado que isso aconteceria. Você saiu de casa para criar o filho dele, dedicou sua vida àquele pobre Couca, que agora acabou de terminar. Afinal de contas, tudo poderia ter sido muito diferente. Um bom marido, filhos, e você não estaria se dedicando de manhã à noite para ganhar um centavo a mais. Você não culpa Archie agora? Não, Ariadne respondeu simplesmente, acho que minha juventude e felicidade terminaram no momento em que ele entrou no trem. Então, havia apenas o senso de dever de criar uma criança, de colocá-la em seus pés. E agora há mais. Bem, você sabe. As duas mulheres ficaram em silêncio por um momento. Como você a encontrou, Nathalie? Perguntou Naomi. Eu procurei, Ariadne deu de ombros amargamente, procurei por anos. Escrevi para um, para outro. E então alguém me deu o endereço de uma amiga dela. Ela não respondeu à minha carta. Então fui a Washington. No início, essa amiga não quis nem falar comigo. Principalmente quando eu lhe disse que era a mãe de Harvey. Você vê como tudo é passado adiante. Você disse que Archie arruinou minha vida. E depois descobriu-se que o filho dela arruinou a vida de outra mulher. E então você... Ajoelhei-me sob a janela da casa dele e disse-lhe que ficaria lá até ele me dizer onde estava Nathalie. Tarde da noite, estava frio, e havia uma luz acesa na janela, e então essa amiga saiu com o cartão de Nathalie. Ela o colocou em meu rosto e disse: Você se lembra de como era? Veja como ela se tornou. E foi aí que eu chorei. Desatei a chorar. Desatei a chorar. Meu amigo olhou para mim por um longo tempo e escreveu o endereço e o telefone de Nathalie a lápis no verso da foto. Mas já era tarde demais. Você sabe como a vida de Archie terminou? Claro que não. Foi indiretamente por meio de conhecidos em comum. Eles não sabiam que ele era meu amante, que eu tinha um filho com ele. Eram apenas amigos de sua família. Ele estava indo bem há anos. Uma casa, filhos, sua amada esposa. Talvez depois de mim ele tenha tido mais uma dúzia de casos, que escondeu da esposa. E então ela ficou gravemente doente. Então, agora, pelo que sei, ele é viúvo. Então, talvez ele possa ajudar a Nathalie. Ela é muito parecida comigo. E ela conhecia a história do Archie. Ela não aceitaria a ajuda de um homem como aquele. Ele não teria se oferecido. Ele me excluiu da vida dela há muito tempo. No momento em que entrou naquele trem. Então, acabou para nós dois. Mas de maneiras diferentes. Para mim, minha vida. Para ele, uma aventura e um bom feriado. Ninguém estava em casa naquele dia. Ariadne sentou-se calmamente em uma cadeira perto da janela, embora ela só pudesse ser chamada de janela no nível do pavimento. Durante o dia, o cômodo estava sempre meio escuro. Mas agora Ariadne estava jogando paciência, algo que Naomi havia lhe ensinado recentemente, apenas para passar o tempo. Além disso, era divertido fazer um pedido toda vez que ela saía ou não. A idosa estava ansiosa por algumas horas tranquilas de paz e sossego quando Harvey apareceu. Ele estava com uma aparência ruim ultimamente, sua mãe não tinha dúvidas de que ele agora não estava apenas jogando, mas também bebendo. Seu rosto estava inchado, em um tom de roxo nada saudável. Vestia-se não apenas de forma desleixada, mas também suja. Era evidente que o homem não comprava nada há muito tempo e havia usado tudo o que tinha. Dessa vez, ele também estava desleixado, com o paletó desabotoado no peito, a camisa também desabotoada, dava para ver o peito nu. Mãe, ele começou da porta, onde está seu funeral, mãe? O que há de errado com você? Ariadne estava assustada. Dê-me as roupas. Preciso delas agora. Qual é o problema? Isso era tudo o que a mãe precisava saber. Em que problema seu filho estava se metendo novamente? Ele poderia fazer qualquer coisa. Infelizmente, ela sabia por experiência própria. Está brincando de novo?
Perguntou ela, horrorizada. Isso também, murmurou Harvey, não há um centavo em casa, nem $1. Ah, você deve estar com sede, você sabe que eu não estou. Alguma coisa, algum remédio à base de álcool? Não há nada, na verdade. Por que você veio? Sem dizer uma palavra, Harvey vasculhou o quarto. Abriu o guarda-roupa, jogou coisas no chão, depois revirou a cama, o colchão e os lençóis, os travesseiros e a camisola da mãe, remexendo em tudo, na esperança de encontrar um esconderijo. Ariadne olhou para ele com horror. Vá embora, ela lhe implorou, durma um pouco, recupere o juízo e depois conversaremos. Um sorriso malicioso surgiu no rosto de Harvey. Acho que sei o que você está tramando. Espere um pouco. Preciso que você entre no meu caminho. Ele tirou um par de algemas do bolso, agarrou com força o braço da mãe e a acorrentou ao radiador. Em seguida, pegou um ícone na prateleira. Ele não era velho o suficiente para ter valor para aqueles que conheciam antiguidades. E, no entanto, Ariadne o havia recebido de sua bisavó. Harvey soltou o gancho do caixão. Não se atreva! Gritou a mãe dele. Se você soubesse o pecado que há em sua alma. Ah, então ele está certo. Harvey triunfou. O caixão se abriu. E atrás da imagem de Nossa Senhora de Kazan, Harvey viu um maço de notas e algumas cartas. É isso que eu quero. As cartas caíram no chão, e Harvey enfiou o dinheiro no bolso com carinho. E não faça barulho, mãe, vou desabotoar você agora. Espere um pouco, Harvey não reconheceu a voz da mãe, ela estava morta. Pegue o dinheiro, sente-se e me ouça por 5 minutos. Não me importa se vou desabotoar ou não. Eu realmente não tenho nada pelo que viver. O que foi, mãe? Está tão arrependida do dinheiro. Harvey estava de bom humor agora e se sentou de bom grado. Não fique triste, como dizem, não é o dinheiro que faz você feliz. É um clichê, é claro, mas é verdade. Eu não preciso de dinheiro, Ariadna continuou, você vê como eu vivo. Um pouco melhor do que a pão e água. E isso é o suficiente para mim. Eu queria falar com você sobre outra coisa. Bem, ela respondeu. Você sabia que Nathalie morreu? Ela lhe perguntou sem rodeios. Mas o que? Que diabos, a mesma Nathalie? Minha Nathalie? A boca de Harvey se abriu. A mesma, só que não é mais sua, é claro. E Ariadne, nem mesmo olhando para o filho, mas em algum lugar à sua frente, começou a contar a Harvey sobre a vida de Nathalie. Como a garota o amava desinteressadamente, como, por orgulho, não lhe disse que estava esperando um filho. Ela tinha ido embora em desespero, na verdade, para lugar nenhum, quando ele a trocou por outra. Como se fosse para si mesma, Ariadne contou a ele como Nathalie havia passado o inverno em um porão frio, como havia perdido seu filho. Mas ela não voltou para casa com o segundo bebê porque seus pais também não precisavam muito dela. Sua vida mudou abruptamente quando ela entrou para o circo e se tornou uma dublê em tempo parcial. E como então um trauma grave a deixou sem escolha? Ela não podia pagar ninguém para cuidar dela. Não tinha dinheiro para tratamento no exterior, nem para se recuperar. Ela foi para um vilarejo remoto para viver sua vida. Na verdade, ela é da minha família, não de vocês. Ela também não queria ser um fardo para ninguém, não queria ficar nas costas de ninguém. Eu sou igual. Uma vez eu lhe pedi algo, lembra-se? Às vezes, não consigo dormir à noite por causa da dor e não tenho dinheiro para remédios. Eu tirei 1 centavo de você. Você não sabe o que é cuidar de uma mãe idosa. Então ela começou a beber por causa dessa vida. Muitas pessoas bebem nos vilarejos hoje em dia. É claro que ela não se tornou o que você é agora. Ela ainda é um ser humano. Apenas sua saúde entrou em colapso. E, há alguns anos, ela foi embora. Ela deixou uma filha. Uma de 2 gêmeas, a que sobreviveu. Eles chamaram a criança de Cristina. Ela nasceu muda. Vive em casa com a mãe, não sei quantos centavos ela ganha. Ela não pode ir para a cidade para estudar, não consegue encontrar um emprego.
Ela nunca morou na cidade e não há ninguém para ajudá-la. Por isso, tenho guardado todo esse dinheiro para ela. Eu lhe dei este quarto. Para que, quando eu morrer, seja um pequeno descanso para Nathalie. Então, se você tirar tudo de mim agora, eu vou morrer. Nem preciso colocar minhas mãos nele para fazer isso. Quando um velho não tem mais nada pelo que viver, Deus o tira. Que assim seja. Estou cansado, Harvey, por minha longa vida. Se você soubesse como estou cansado e de trabalhar sem descanso durante todo o meu século. Quero descanso eterno, descanso eterno. Como se diz na despedida, você dormiu bem. Eu pensei que dormiria bem. Mas se agora tirarem meu dinheiro de mim e o estragarem, também não ficarei em paz lá. Bem, por que estou tentando fazer com que sinta pena de mim? Não adianta. Vá em frente. Harvey se sentou à mesa e chorou. Ele não chorava há muito tempo, desde que era um garoto. E agora as lágrimas escorriam, e ele não conseguia pará-las. O maço de notas, amarrado com um elástico, ainda estava sobre a mesa.